Eu acho que seria suicídio econômico dos Estados Unidos. No mundo globalizado, os Estados Unidos sucumbiria. Se ele está numa guerra com a China e empurra todos os outros países para a China, seria. É bom lembrar o seguinte: a dívida pública americana está em mais de 7 trilhões. 800 bilhões, 853 bilhões dessa dívida pública, o credor é a China, que já eliminou 100 bilhões da dívida pública americana em seu poder. Se a China começar a se livrar da dívida pública americana, um dos maiores fiadores da dívida pública americana é a China, isso provoca crise no próprio Estados Unidos. Se vale empresa americana, mas não existe mais empresa estadunidense, basicamente. A gente tem um capitalismo da chamada cadeia global de valor. Isso tem que ser olhado com muito carinho. A Apple é uma empresa americana, a Apple hoje tem sede na Irlanda, para fugir dos impostos dos Estados Unidos. Se o Trump falar, não, porque a Apple agora vai ter que ser americana, a Apple fecha lá e fala tchau, beijo, não sou mais americana. Nem termino o iPhone aqui. Né? O Elon Musk vai fazer realmente guerra com a China? Alguém acredita nisso? Onde é que é produzido o automóvel dele? O Elon Musk na China ele não dá um pio das proibições que o governo chinês coloca no X. O que ele faz aqui na América Latina, que ele berra, que ele grita, que chama de ditador e coisa e tal, né? Acabou a democracia, lá o governo chinês deita e rola com o X. Você já viu o Elon Musk falando alguma coisa contra a China sobre o X? Sobre o X lá? Ah, não pode fazer, não pode censurar o X. Muito pelo contrário, ele é pessoa grata na China. Ele é recebido pelo Xi Jinping. A gente tem um capitalismo hoje, não é mais um capitalismo fordista, não tem como voltar atrás à roda da história. Vamos produzir tudo nos Estados Unidos. Qual o custo disso? Como é que o capitalismo produz hoje? Cadeia global de valor. Ele busca o menor preço. As grandes marcas americanas de roupa, infelizmente, produzem muitas das suas roupas ricas com mão de obra barata da África. Mão de obra infantil, mão de obra sempre escrava. Uma das grandes vantagens competitivas da China ainda é a questão trabalhista, gente. Não vamos fazer uma apologia, a China é uma maravilha. Não é. Tem coisas muito boas, tecnologicamente está muito avançada, né? Aumentou o PIB, tirou o povo da miséria, mas tem problemas com relação a direito trabalhista. Você vê que a empresa chinesa, quando vem no Brasil, dá problema, porque eles não estão acostumados com essa série de direitos trabalhistas no Brasil, que é muito avançado perto do direito trabalhista chinês. Então, assim, existe uma grande... Ele precisa desse discurso. Senão ele perde o público dele. É igual o Bolsonaro. Vamos lembrar, Viaro, lembra do Carlos Bolsonaro em frente à embaixada chinesa? Fazendo aquele show, fechando a embaixada, ameaçando o embaixador. Poucas semanas depois, uma ou duas, estava o Bolsonaro com quase 300 agroboys, quase 300 empresários do agro lá na China pedindo pinico, falando Xi Jinping que eu estava brincando, diga não, meu filho come merda, né? Não é nada disso. Qual é o maior parceiro do agro brasileiro? Você acha que alguém do agro brasileiro vai comprar guerra com a China por causa dos Estados Unidos? Capitalista não tem coração. Capitalista só pensa no lucro. Você acha que alguma grande empresa americana vai abrir mão no mercado chinês? Imagina o seguinte, o Trump chega e fala, olha, não quero mais papo com a China, ninguém mais vai vender para a China. Você, sendo capitalista, seguiria o Trump? O Elon Musk vai deixar de vender na China? Vai deixar de produzir na China? A Apple vai deixar de produzir na China? As grandes empresas americanas que terminam sua produção na China e trazem de volta para os Estados Unidos vão deixar de produzir na China? A porcaria do boneco que o Tarcísio estava usando, Make America Great Again, era made in China. Boa parte da produção americana hoje é finalizada na China. Então, assim, tem um discurso que é importante, porque as pessoas realmente acreditam nesse discurso que é mentiroso, mas vai esbarrar na realidade das empresas dos Estados Unidos. Essas empresas, por exemplo, não vão fechar as maquiladoras no México e trazer de volta para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos sobretaxar o México, o produto que vai ficar caro é o produto americano. Uma coisa é o governo Lula, de maneira correta, taxar a Shein, taxar a Shopee, taxar a bugiganga. Outra é o Brasil taxar insumo chinês. O que vai acontecer com a indústria brasileira se o governo brasileiro taxar insumo chinês? O capitalismo hoje não é um capitalismo em que os produtos são feitos dentro de um só país. Não é. Então, assim, vamos fazer a América Grande novamente, vamos recuperar a indústria de Cleveland, vamos recuperar Dallas, vamos fazer... É mentira, isso é mentira. Agora, efetivamente, ele precisa desse discurso, ele é um nazista. Eu até fiz uma comparação entre Hitler e ele. Só que o programa econômico do Hitler
para a década de 30 do século XX, era um. Esse programa econômico do Hitler hoje não é factível no mundo atual. Primeiro, o pessoal está falando em guerra. Eu vi uma pessoa falar: a solução é cada país ter sua bomba atômica. Gente, isso é burrice, é estupidez. Guerra nuclear só sobra barata, e barata não canta aí no brasileiro, não canta aí no americano, não canta aí no chinês. Não canta... Tem gente de esquerda que pirou, que está achando que o negócio é todo mundo ter uma bomba nuclear. Não, a China tem que enfrentar os Estados Unidos. Não, gente, olha só. Se tiver um conflito nuclear, primeiro, a única coisa que eu peço é que a bomba caia primeiro em cima da minha cabeça. Vejam aquele filme, né? O dia seguinte. Olha para quem ficar depois, que vai morrer lentamente da pior maneira possível. Um conflito nuclear. Cara, só os loucos, muito loucos, podem pensar nisso. Qualquer pessoa com 3 neurônios, eu não lembro quem foi, se foi o McNamara que queria atacar uma bomba nuclear na Coreia, e os caras falaram: cara, tá doido. Se explode uma bomba nuclear na Coreia, começa uma guerra atômica, acabou o mundo. Chegaram a pensar em fazer isso na Coreia, já falou: não, cara, peraí, não vai sobrar ninguém, filho. Não existe guerra nuclear limitada. Quando o Putin fala em guerra nuclear e tem gente no Brasil que aplaude, eu falo: gente, é perder a razão. A União Soviética, no seu auge, tinha um programa de extensão pacífica. O discurso da União Soviética, no auge da Guerra Fria, era terminar e eliminar a arma nuclear. Então, por mais que você retome uma corrida armamentista e um bote bomba perto do outro, um sabe que se explodir o outro, ele morre também. Não sobra ninguém. Então, um conflito de grandes proporções entre China, Rússia e Estados Unidos é impossível, gente. Ninguém vence isso. A gente morre. A humanidade será extinta. Eu já vi gente falar que a China ganha. Não é a partida de futebol. Não é Brasil, não é China e Estados Unidos Rose Bowl. Vamos ver quem ganha. Não, ninguém ganha. Então, assim, um conflito aberto de grandes dimensões é impossível. Guerra comercial é limitada, porque parece que não existe uma simbiose entre China e Estados Unidos. O maior mercado consumidor da China é os Estados Unidos. O maior mercado consumidor dos Estados Unidos é a China. Eles vão parar de comerciar? Vocês acham que as empresas americanas vão deixar de comercializar com a China? Vão deixar de produzir na China? Vão deixar de mandar insumo para a China? Vão deixar de receber insumo para a China? Esse discurso tem limite. Né? Esse discurso tem limite. Obviamente que é um discurso para a plateia. O próprio discurso de dizer: vou invadir a Groenlândia, vou invadir o México, vou invadir o Canadá, ele implode a OTAN. A melhor coisa que aconteceu para a OTAN foi a guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu sei que muita gente fala: que maravilha. Não, para a OTAN foi ótimo. A OTAN estava em fase de descrédito, de desestabilização. As pessoas nas ruas pedindo o fim da OTAN. Começa a guerra da Rússia com a Ucrânia, é importante você ter um inimigo. Foi o Saddam Hussein, foi o Osama Bin Laden, agora voltou a ser a Rússia. É importante para a OTAN ter um inimigo, o inimigo do dia. Né? Imagina se o inimigo do dia da OTAN passa a ser o Bush. Imagina se o Bush invade o Canadá. Qual é a reação da Inglaterra? O Canadá faz parte da comunidade britânica. A Inglaterra fala: não, obrigado, Estados Unidos, beleza. Se o Bush invade a Groenlândia, a Dinamarca fala: olha, peraí, eu faço parte aqui da União Europeia. A União Europeia fala: não, tá tudo bem, Bush, parabéns. Existem limites concretos, geopolíticos e econômicos para as atitudes que ele tomar. Parece que a atitude que ele tomar não vai ter rebordosa. Vou sobretaxar os produtos brasileiros aqui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Aí o Brasil compensa com o maior comércio com a China. Quem ganha com isso? Agora, de qualquer forma, Ponciano, existe algo que é praticamente uma tradição metodológica americana, que é a criação de pânico, né? Sim, pânico geral. Pânico, de construir esse pânico Mas não tem só... um problema aí. Uma coisa é você botar... Tem um problema nesse discurso do Trump. Uma coisa é você colocar o Putin como vilão. O Putin é um grande vilão, invadir a Ucrânia, vai invadir a Suécia, vai invadir a Finlândia, cria o pânico generalizado na Europa. Outra coisa é o Trump se colocar como grande vilão. Um deputado da direita, não foi um comunista, não, da Dinamarca, mandou o Trump tomar naquele lugar. Ao vivo, dentro do... Falou: olha, Trump, vai tomar naquele lugar. Imagina esse sentimento generalizado na Europa, de que a grande ameaça para a União Europeia não é mais o Putin, é o Bush. Né? É um grande bloco também. É um bloco que compete com os Estados Unidos. Ele vai acirrar essa competição com a UE também?
Tem diferença entre Estados Unidos e a UE.